Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre distribuições de probabilidades discretas, agora com a parte 3. Nas aulas passadas, nós aprendemos sobre a uniforme discreta, Bernoulli, binomial e hipergeométrica. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a distribuição de Poisson. E para isso, vamos ver alguns exemplos. O primeiro é buracos na rodovia. Seja x a variável que conta o número de buracos por quilômetro em uma rodovia. Nesse caso, podemos modelar essa variável aleatória através de uma distribuição de Poisson, porque a sua característica é a seguinte: contar o número de eventos dentro de um intervalo. Nesse caso, eu estou contando o número de buracos em 1 quilômetro. Então, essa especificação do intervalo é muito importante. Segundo exemplo, número de terremotos que ocorrem em 2 anos. Então, novamente, considerando a minha variável aleatória x, que conta o número de terremotos em 2 anos, eu poderia modelar essa variável através de uma distribuição de Poisson. Então, veja, eu estou contando os eventos dentro de um intervalo. E, nesse caso, é um intervalo de 2 anos. Formalmente, então, a minha variável aleatória tem distribuição de Poisson com taxa média de ocorrência lambda se a sua função for dada dessa forma. Então, é um e elevado a menos lambda, lambda x sobre x fatorial. Eduardo, mas o que seria esse lambda? A taxa média é a quantidade média de eventos dentro de um intervalo. Então, no primeiro exemplo que vimos, poderíamos dizer que o número de buracos médio é 3 por quilômetro. Ou, no exemplo de terremoto, poderíamos dizer que em 2 anos ocorrem, em média, 5 terremotos. Então, por isso que é tão importante a especificação do intervalo, porque essa taxa é dada dentro de um intervalo. E, nesse caso, chamamos o lambda de parâmetro da distribuição de Poisson. É a única informação que precisamos para poder especificar completamente a minha distribuição. E a notação é dada dessa forma: x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda. E veja que curioso, a esperança e variância são iguais a lambda. Então, se temos um fenômeno, é esperado que a média e a variância observada estejam muito próximas. Se não estiverem, já é um indicativo de que a minha variável não segue uma distribuição de Poisson. Vamos ver alguns gráficos. Nesse caso, o eixo x conta o número de ocorrências, que é a minha variável de Poisson, e para cada um desses cenários, variamos a taxa lambda. Então, quando lambda é igual a 5, significa que é esperado que ocorra em torno de 5 eventos. Por isso que a distribuição, nesse caso, está mais deslocada para a esquerda. E à medida que vamos aumentando essa taxa, a distribuição vai se deslocando para a direita, porque x conta o número de ocorrências. Se a taxa média está aumentando, o número de ocorrências também vai aumentar. Vamos ver mais alguns exemplos. Considere que a taxa de novos casos de COVID por dia seja lambda igual a 73. Então, veja, foi dada a média de casos de COVID por dia. Seja x o número de novos casos em um dia. Veja que a variável aleatória conta o número de casos em um dia e o lambda também foi dado como taxa em um dia. Isso deve acontecer. A minha taxa lambda deve estar na mesma unidade da minha variável. E como eu sei o valor de lambda, eu já sei toda a distribuição, que é dada dessa forma: e elevado a menos 73, que é a minha taxa, vezes 73 elevado a x sobre x fatorial. Para todo x variando de 0, 1, 2 e assim por diante.
porque o x aqui está contando o número de casos. Poderia ter 0 casos, 1 caso, 2 casos, etc. Mais um exemplo. Considere que a média de chutes ao gol por partida, veja que o intervalo aqui considerado é uma partida, seja lambda igual a 25. Considere a variável aleatória x como sendo o número de chutes ao gol em 2 partidas. Ora, Eduardo, a minha variável está contando em 2 partidas, mas a taxa foi dada em uma partida. O que eu faço agora? O que a gente tem que fazer é transformar essa taxa para 2 partidas, porque é exatamente isso que está sendo considerado na minha variável. Então, eu não vou mudar a variável, eu vou mudar a taxa. Se em uma partida temos uma média de 25 chutes ao gol, em 2 partidas temos uma média de 50. É exatamente uma regra de 3 que fazemos mesmo. Então, nesse caso, a minha P de x é dada dessa forma. Então, um dos pontos de maior atenção na hora da distribuição de Poisson é verificar se o intervalo considerado na taxa é o mesmo intervalo considerado na descrição da minha variável. Mais um exemplo. Suponha que a taxa de erros tipográficos em 2 páginas seja lambda igual a 2. E agora considere o x como sendo o número de erros em uma página. Ora, Eduardo, temos uma diferença aqui novamente do intervalo. Quem que eu mudo? A taxa. Se em 2 páginas eu tenho uma média de 2 erros, em uma página eu tenho uma média de 1 erro somente. Então, a minha P de x é dada dessa forma. E a partir dessa informação, consigo responder perguntas como essa. Qual a probabilidade de haver menos de 2 erros em uma página? Então, veja que a pergunta foi feita em uma página, como a minha variável aleatória já conta o número de erros em uma página, nesse caso o que está sendo perguntado é P de x menor do que 2, que basta substituir agora a P de x, considerando x igual a 0 e x igual a 1. Mais um exemplo. Sabe-se que chegam em um posto de pedágio 10 carros por hora. Então, essa é uma taxa dentro de um intervalo de 1 hora. Pergunta: qual a probabilidade de chegar 15 carros em 2 horas? Veja que a pergunta foi feita considerando o intervalo de 2 horas. Consequentemente, a minha variável aleatória deve respeitar esse intervalo de 2 horas. Então, x, nesse caso, é o número de carros que chegam em 2 horas. Ora, Eduardo, mas a minha variável está dizendo 2 horas e a taxa está considerando apenas uma. O que eu faço? Eu mudo a taxa. Se 10 carros chegam em 1 hora, 20 carros chegarão em 2 horas. Então, a minha P de x é dada dessa forma. E agora, sabendo a P de x e considerando que a minha variável está no mesmo intervalo da minha pergunta, eu consigo dizer que o que está sendo solicitado é P de x igual a 15, que é igual a aproximadamente 5%. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos a distribuição de Poisson.